TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br e canal 6 da NET, Rio de Janeiro. O nosso núcleo sindical hoje entrevista o nosso querido sociólogo Jorgito, né? O nome assim carinhoso, mas é Jorge Sapia, ou Sápia. Sápia. Ele é brasileiro, nascido na Argentina, eu prefiro assim dizer. O Jorge já está com a gente há mais de 40 anos. E, Jorge, é um prazer a sua presença. Prazer todo meu. As câmeras para você saudar, inclusive, los hermanos. Os hermanos que voltaram, né, dessa Copa do Mundo, ou sem pena nem glória, mas faz parte, né, do futebol. Então, um abraço a todos, estou muito feliz de receber esse convite. Espero que a gente possa aproveitar bastante nessa nossa conversa. Maravilha, Jorge. Ô Jorge, é muito importante nós trazermos irmãos de outros vizinhos nossos, né? Aqui latino-americanos, que viveram tanto democracia como viveram também a chamada tirania. O seu país também, como o nosso, naquela famosa época em que parece que aquilo era orquestrado, e década de 70, 60 e até mesmo 80, o Império estabeleceu, se viu inseguro e colocou regimes de força aqui em toda a nossa América Latina. Foi muito duro para todos nós pagamos um preço muito caro pela chamada Guerra Fria, eu até diria que é assim que eles justificavam, e de fato foi essa a estratégia que eles usavam. Como foi na Argentina, os anos 70, 80, 60, nós tivemos ditadura implantada aqui a partir de 1º de abril, dia da mentira, de 64, e a Argentina parece que vive esse processo 2 anos depois, né? Depois cai Chile, só ficou Equador e Colômbia. Eu sei que a sua própria familiares, acho que aqui a certa altura, Jorge, no Brasil, quase todas as famílias, em certo momento, podiam chorar a perseguição de um dos seus membros como tendo sido preso, assassinado, ou perdido emprego, ou perseguido politicamente. Argentina. A Argentina é exatamente igual, né? Faz parte da América Latina, o processo de dominação é bastante parecido, né? Do ponto de vista desse conjunto de regimes de exceção que foram colocados em funcionamento. Acho que o Brasil abre um caminho em 64, que vai ser seguido, como você colocou, pela Argentina em 66, o golpe de Onganía. Essa implantação do regime militar de 66, ela vai perdurar até 73, né, com o relevo do Lanús e a chegada de eleições diretas, mas proscritivas, né, porque estava sendo proscrito o Perón, que estava no exílio desde 1945, eu acho, não lembro exatamente. É um momento da Argentina que a juventude tinha, de alguma maneira, tomado as propostas políticas que estavam sendo levantadas após a Revolução Cubana de 59. Então, a América Latina, de alguma maneira, vivenciava esse conflito, né? Essa lógica da Guerra Fria entre dois grupos que disputavam ali o poder, e a Argentina estava, de alguma maneira, também envolvida nesse processo. No segundo momento, enfim, durante um breve período democrático, muito breve, na verdade, enfim, teve uma nova eleição em setembro de 1973, após a renúncia do Câmpora, que tinha sido eleito por escolha do
do Perón, que ainda estava proscrito no exílio na Espanha. E essa eleição é ganha pelo Perón, com sua vice-presidenta, que era a sua mulher, né, Isabel Perón, e ele se manteve no poder até sua morte em 1975. E esses 2 ou 3 anos, entre 73 e 75, a Argentina ficou muito convulsionada com um movimento de esquerda bastante ativo, até 75, depois de 75, em função dos processos repressivos que já estavam dizimando uma boa parte da militância sindical, da militância político-partidária, da militância de esquerda, se preparou o terreno para uma nova intervenção militar que deu seguimento àquelas intervenções que já tinham acontecido no Chile em 73 com Pinochet e no Uruguai em 73 também, um golpe militar em 73. E em 1976 a gente teve um golpe militar novo, novedoso, porque, enfim, um golpe militar que muda a lógica do poder e da repressão na América Latina, com a implantação daquilo que vai ser conhecido como terrorismo do Estado. O terrorismo do Estado que foi responsável pela implantação de um regime de terror, né, um regime de medo e terror implantado contra o conjunto da população, de um regime, de uma política econômica neoliberal que acabou com a indústria argentina, na época do Martínez de Oz, uma indústria argentina que tinha crescido significativamente a partir de 1945, 40, nos regimes populistas, né, de Perón. E esse regime neoliberal acabou com uma indústria argentina, enfim, colocando a Argentina num patamar inferior àquele que ele já tinha ocupado nas décadas anteriores. E um regime neoliberal que foi, de fato, um fracasso do ponto de vista econômico, com um desmantelamento da indústria, com um decréscimo significativo do movimento da classe operária argentina, enfim, teve uma queda, né, enorme dessa classe operária. E o que mais dramático dessa intervenção militar foi, sem dúvida, o processo, a implantação de um processo de terror que tem uma das figuras mais tristes, né, desses processos de exceção na América Latina, que é a figura do detido e desaparecido, isto é, pessoas que eram detidas nas ruas, nas praças, nos seus locais de trabalho, nas suas residências, nos bares, nos cinemas, nos teatros, enfim, em qualquer lugar que se fizesse, enfim, que as pessoas estivessem e que depois da detenção, sempre utilizando a violência na maior parte dos casos, essas pessoas desapareceram. Esse desaparecimento inaugurou uma nova modalidade da repressão na Argentina. Isso depois foi seguido por outras realidades. A gente tem desaparecidos, claro, tem desaparecidos no Brasil também, desaparecidos no Chile, mas não com a extensão que teve a Argentina. E depois um processo que seguiu no El Salvador e em Guatemala também, com essa mesma modalidade de repressão. Desse processo, me parece que talvez a coisa mais, enfim, ele teve uma certa ruptura em função de uma mobilização produzida pelos familiares afetados, né, que se organizaram desde um primeiro momento na procura de seus familiares queridos, de seus filhos, maridos, enfim, enteados, enfim, todo mundo que tinha passado por esse processo de terror, do qual dão conta dessa situação a existência de, se eu não me engano, quase 144 campos clandestinos de detenção. Entre eles, talvez, o mais famoso, o mais conhecido, que hoje virou um centro de direitos humanos, que foi a Escola de Mecânica da Armada Argentina, comandada pelo vice-almirante Macera, né, que era responsável, né, por processo de extermínio naquela escola, né, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Argentina, e que hoje se transformou, após o governo Kirchner, num centro de promoção dos direitos humanos. Então, talvez a questão mais que me parece
que tem a ver com o meu trabalho no mestrado, foi a organização de um movimento de direitos humanos inédito na região, absolutamente inédito, organizado por familiares diretos, por mães, né, por famílias diretas dos afetados e, posteriormente, pelas avós, né, que tiveram suas filhas e filhos sequestrados nos momentos que antecediam ao parto. Muita gente foi presa e foi desaparecida com 8 meses, com 7 meses de gravidez, com 6 meses de gravidez, e que resultaram, enfim, no desaparecimento de uma enorme quantidade de crianças que que permitiram que essas famílias se organizassem para denunciar o que estava acontecendo, uma vez que ninguém se atrevia, ou eram poucas as vozes que conseguiam, né, denunciar tamanha arbitrariedade. O resultado dessa longa luta, desse movimento de direitos humanos, além de uma quantidade enorme de organizações que foram criadas de 80 em diante, e especificamente após a derrota militar das Malvinas, né, foi a descoberta eu acho que dados da semana passada, de 122 netos reencontrados, né, que tinham sido adotados, roubados, na verdade, a maior parte por membros das Forças Armadas, e que voltaram às mãos das famílias. Jorge, me permita, Jorgito, de coração, carinhosamente. A gente hoje vive, os noticiários estão aí reproduzindo, né, retornando, questão de desaparecidos. Presidente Trump separando filhos das famílias, né, dos que eles aprisionam, tentando transpor a fronteira lá, e dentre essas famílias já tem, no caso de alguns familiares brasileiros, que não sabem onde é que está o filho, onde Trump colocou o filho dela que não está achando, mesmo depois de ele ter voltado atrás, né, separado na força aqueles que tentavam se tornar ali imigrantes. Me faz lembrar isso daí, o que aconteceu na ditadura argentina, em que pessoas ricas tomavam aquelas que não tinham crianças, né, para criar aqueles que nasciam na prisão. Aqui no Brasil, tivemos trocas de sequestrados, por exemplo, diplomatas, por prisioneiros políticos. E num deles tivemos 120, outros tivemos 60, outros tivemos 15, né? Embaixador americano, Charles Elbrick, o von Hohenlein e o suíço. Mas as mulheres puderam levar seus filhos, né? Em compensação, nós tivemos também aqui desaparecidos até que foram cremados. Aqui, por exemplo, o delegado Paulo Guerra, que era do DOPS, ele resolveu falar, né? E ele conta que aqui em Campos, numa usina de fábrica de açúcar, né, se usou então aquelas caldeiras para ali jogar e fazer desaparecer prisioneiros políticos, né, que teve na Argentina. Parece que lá era jogada essa escola de marinha mercante no rio, né, Rio da Prata. Eles colocavam injeção nas pessoas, letais, e depois jogavam os cadáveres para os jacarés comer, é isso? Que chega assim pela imprensa. Não, mas isso está tudo comprovado, isso está absolutamente comprovado. Você teve, em 1979, uma comissão das Nações Unidas, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que esteve em loco na Argentina para tomar as primeiras denúncias a respeito daquilo que já estava começando a ser ventilado pela imprensa internacional, não na Argentina, mas pela imprensa internacional, em função da mobilização dessas mães que vieram posteriormente serem conhecidas como as mães da Praça de Maio, porque elas se reuniam perto, em frente ao Ministério da Defesa, aquele lugar onde você ia procurar informações, e como no Ministério da Defesa você não conseguia nenhum tipo de informação, no Ministério do Interior, na verdade,
Você não conseguia nenhum tipo de informação, elas iam ocupando os espaços próximos e, a partir dessa ocupação dos espaços, foram criando um primeiro movimento, uma primeira forma de organização, que é resultado do desespero, que é resultado do desejo de encontrar seus entes queridos, que é resultado da ausência de qualquer tipo de informação, né, que pudesse vir por parte do governo. Repito mais uma vez, acho que é importante essa questão, porque não se trata de gente que desapareceu como quis durante muito tempo vender a ditadura, de gente que tinha viajado, que tinha se desentendido com sua família, que tinha resolvido migrar para qualquer outro lugar. Tratava-se de gente que foi, em todos os casos, sequestrado, detido, né, através da utilização da violência, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nas suas escolas, nas suas universidades, isto é, em lugares públicos todos, portanto, todos presenciados, sempre com a utilização da violência. Então, um processo, na verdade, que já tinha começado a ser implementado antes da implantação do golpe militar. Desde 1900, acho que os primeiros desaparecidos na Argentina datam de setembro de 1975, portanto, 6 meses antes do golpe. Então já tinha uma modalidade de atuação que vai ser apurada e que vai ser desenvolvida com requintes de crueldade a partir do golpe militar, do primeiro momento do golpe militar. No dia 24, 0 horas do 24 de março de 1973, todas as unidades do Exército, Marinha e Aeronáutica tomam conta, né, das diversas cidades do país. Em Buenos Aires, o lugar onde eu estava, eu fazia parte era soldado naquele momento, então eu presenciei, sou testigo ocular desse processo de 24 de março, e vi como já desde um primeiro momento as pessoas eram presas com requinte de crueldade. Não existia nenhuma contemplação. E os relatos eram os mais, enfim, os mais dramáticos, na verdade. Né? Depois você vai obtendo informações que são todas da ordem de uma dramaticidade imensa. Mas tudo está documentado. Enfim, o Comitê Interamericano de Direitos Humanos, que teve o acesso negado aqui no Brasil anos antes, né? Mas foi permitida a sua ida para Buenos Aires, imaginando que pelas boas relações que o governo Videla tinha, ou que queria ter, na verdade, com a administração Carter, tinha relações péssimas, mas queria uma aproximação, imaginar que poderia fazer uma política de boa vizinhança, permitiu a chegada da comissão, e a comissão, naquele momento, registrou mais de 3 mil. Mais de 3 mil denúncias. Enfim, não lembro exatamente o número concreto, mas já era uma quantidade assustadora, né, de denúncias que tinham sido, na verdade, inicialmente registradas por esse movimento incipiente de mães, de familiares, de avós. Quantos seriam os mortos e desaparecidos? Mas a estimativa oficial, Francisco, a estimativa oficial é de 30 mil desaparecidos. Esse número, em qualquer coisa acima de 100, acima de 2, já é absolutamente assustador. Mas a estimativa oficial é de 30 mil desaparecidos. Fora disso, você tem uma enorme quantidade de gente que foi presa. Não tenho dados sobre isso, não lembro desses dados, que foram ou que estiveram desaparecidos um tempo e que depois foram, como se falava, blanqueados, enfim, colocados, né, legalmente na prisão, e uma enorme quantidade de gente morta. Jorge, eu falo isso que o número fala mais assim da extensão que atingiu todo o território. Mas isso que você está falando é verdade. Se um país vai à guerra, morre 20 milhões de pessoas, como foram os russos na Segunda Guerra Mundial, vítima do nazismo, e se só morre um, e esse um é seu filho, a tragédia para você é a mesma que os 20 milhões, né, de seus patrícios, porque a dor é a mesma. Então, não é só questão da quantidade, né? É a maneira como a gente vê ser arrastado por crime de ideias, da pessoa pensar diferente, né?
e a ditadura ela é implacável, né? Implacável. Com as divergências. Mas aí você chegou então a ser soldado, porque você vem para o Brasil, né? Como é que foi esse momento? Eu, por sorte, consegui sair do exército antes enfim, alguns meses antes 15 dias depois do golpe. E como tinha uma militância prévia, que era uma militância eu era militante do movimento secundarista na Argentina, ainda não tinha concluído meu curso de segundo grau, eu tinha viajado com antecedência por América Latina, então perdi 2 anos ali quase 3 anos. Né? E essa militância fez com que, enfim, fosse alguém marcado para morrer, na verdade. Então, quando em algum momento tive uma informação de que a situação estava ficando complicada, enfim, já não estava militando, já estava totalmente desvinculado, enfim, estava mais... Você desertou? Você desertou, não, conseguiu... não. Foi o tempo que você cumpriu? Foi o tempo necessário, o tempo que cumpri. Tive muita sorte, na verdade. Muita sorte. Claro. E alguns meses depois, depois do golpe, portanto, enfim, vi que a situação estava profundamente complicada e consegui sair, resolvi sair, na verdade. Né? Vim para o Brasil em 76, que não era lá a melhor opção, mas do ponto de vista político ainda, aqui a gente vivia ainda um regime de exceção também, mas na verdade não tive nunca nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Fui me integrando, quando resolvi de fato ficar aqui, fui me integrando com toda a dificuldade que tem o processo da migração e de integração, mas enfim, fui muito bem recebido sempre pela população da cidade. Ô Jorge, eu não resisto de falar um pouquinho sobre a Operação Condor, porque de fato essas ditaduras todas foram implantadas de forma assim orquestradas, atingir uma dezena de países que a gente aqui citou, menos Equador e Colômbia praticamente, e elas trocavam informações. Esse comando, essa central de inteligência, por exemplo, as nossas fichas aqui do DOPS, Departamento de Ordem Política, tem também cópias e até em espanhol no Paraguai, tem em outros países, onde foi abertos os arquivos. Então está lá a ficha do Marighella, do Lamarca, enfim, e com cópia, claro, que para o Departamento de Estado americano. A CIA tem detalhes disso, né? Afinal de contas vinha de lá. Eu tenho conhecido que passou pela Argentina e de lá ele foi mandado para o Brasil, Major Cerveira, ele era do Exército, e morre na tortura aqui, segundo esse delegado da Polícia Federal que resolveu falar, Paulo Guerra, que ele assim foi a trajetória, preso na Argentina, os policiais brasileiros então foram lá apanhá-lo para aqui executá-lo, né, que foi feito. A Operação Condor, você tem algum dado que retrata também a comprovação da presença esse condor voava também pela Argentina? A Operação Condor é uma operação que implicou colaboração direta, com troca de informação, mas também com troca de prisioneiros entre Argentina, Uruguai, Brasil e Chile. Esses são dados que estão Paraguai ali. Paraguai também. Paraguai também pode ser. Paraguai também. Paraguai também. O Martim. São dados que estão ali disponíveis para quem quiser, enfim, que ficaram todos eles muito claros em várias oportunidades. Por exemplo, no julgamento aos comandantes, né, as 3 juntas militares que governavam na Argentina entre 76 e 1982, os dados relativos à Operação Condor ficaram absolutamente claros. Então, foram parte dos dados do processo aos 9 comandantes. Né? Essa operação também se estendeu, não necessariamente com esse nome, mas ela também se estendeu à França. Você tinha um núcleo, né, comandado pelo general, pelo almirante Massera, na França, né, em Paris especificamente, até 78, 79. Então você teve, na verdade, um projeto de inteligência, né,
trocava não só informações como prisioneiros. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve algumas pessoas que foram presas no aeroporto, na saída do aeroporto, vários, não consigo lembrar o número de casos, mas certamente mais de 3 casos a gente teve com gente desaparecida aqui no Rio de Janeiro. Agora, por que o Jorge, a gente o trata de Jorgito? Carnaval. Eu preciso falar um pouco também de esperança, ou seja, essas ditaduras não caíram só de podre, porque teve um movimento de resistência, teve aqueles que ousaram lutar, ousar vencer. Aliás, o nosso Che Guevara era argentino, né? E ele faz uma turnê aqui, aquele Diário de uma Motocicleta, retrata bem como é que é o despertar dele, ele vendo aí a exploração cruel das empresas multinacionais, aqui é o terceiro mundo, né? Eu, enquanto economista, eu sou mais da escola estruturalista e eu quero reverenciar também o Raul Plebes, um grande economista aqui com Celso Furtado. Escola Cepalina. Cepalina. Muito, eu acho que esses estudos são muito importantes para a gente entender essa realidade, né? Ou seja, centro e periferia. Do mesmo jeito que temos os Estados Unidos envolvidos, nós temos aqui de onde é que eles arrancam energias para ter a opulência, né? São Paulo e o restante do Brasil. Então, esse lado aí da esperança do carnaval, como é que você, estudando o folclore, que lições você assim, abstraiu para nos passar? O que isso tem de mais interessante, além daquilo que a gente espontaneamente sente, assim, cientificamente falando? Eu acho que eu me aproximei do carnaval porque ele é um movimento espontâneo, um movimento alegre, um movimento de confraternização, um movimento de encontros, principalmente, um movimento que permite que a esperança não desapareça, né? E o que me interessou, enfim, como estou pensando no carnaval, o que me interessa pensar no carnaval é justamente o poder transformador e a potência da festa, né? Uma festa que permite entrar em contato com a cidade, uma festa que permite entrar em contato com os moradores dessa cidade, uma festa que permite a ocupação do espaço público com a procura daquilo que me parece que é fundamental para nós, que é a alegria, né? Que é a alegria que nos traz de fato esperança. Então eu tenho visto no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro um movimento muito interessante, muito potente, né, de transformação de uma boa parte das nossas relações sociais. Enfim, a gente não só... Esse carnaval tem crescido desde 1986, que é ali onde eu verifico uma certa continuidade, por exemplo, entre os movimentos da anistia, a luta pelas diretas e a ocupação das ruas como manifestação carnavalesca. Me parece que há uma lógica ali, uma certa continuidade. E essa manifestação foi ganhando um volume, né, uma extensão nos últimos anos, não só no Rio de Janeiro, mas em outras capitais do país, que nos falam de um compromisso, né, com as questões centrais de cada uma das nossas cidades, com um compromisso com a democracia. Me parece que o carnaval de rua, uma boa parte dessas manifestações carnavalescas, dessa juventude que ocupa a rua como manifestação carnavalesca, como manifestação artística, como manifestação musical, né, o faz nos dando a possibilidade, né, de imaginar uma outra sociedade, uma outra situação, uma outra realidade que não seja essa realidade dura, né, que nos toca viver, né, que nos acompanha, né, há tanto tempo. Me parece que o carnaval abre portas, ou talvez, se não abre portas nem janelas, abre brechas pelas quais a solidariedade possa se enunciar, né, como grande partícipe, né, dessa festa. Jorge, nós temos mais 2 minutos que eu quero dedicar à construção de uma maior unidade entre nós, povos latino-americanos. De que maneira o Brasil, o nosso samba, pode se aliar ao tango, né? Eu assisti um espetáculo maravilhoso
do grande tango lá na Argentina, que termina com a do Isabelita Não cry for me, Argentina, coisa belíssima, eu chorei mesmo. Brasil e Argentina, como... Eu acho que é a mesma lógica, a mesma história, o mesmo movimento, são movimentos musicais populares, assumidos, adotados, né, pela população, pelos setores populares, tem uma mesma trajetória, enfim, se conta nas mesmas histórias, se canta nos mesmos fenômenos. A proximidade é muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Não sou com tango, com outras manifestações musicais. Maravilha. TV Comunitária, Canal 6 da NET, esse foi mais um programa do Núcleo Sindical, aqui filmado e depois editado pelo nosso querido Max Figueiredo, que também frequenta a nossa grade com o Circuito Carioca. Jorge, aqui estaremos sempre de portas de coração e mente aberta para você, sempre que puder depois nos clarear melhor essa cultura que a gente tem que desenvolver e aprofundar, latino-americana. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. A gente espera voltar para conversar mais sobre alguma outra coisa. E que venga el toro, el tango. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a você.